Fala galera, professor Samuca por aqui, muito rouco, mas vamos lá, vamos embora. FUVEST 2015, questão 62, prova V. Vamos lá, em uma aula de laboratório de física para estudar propriedades das cargas elétricas, foi realizado um experimento em que pequenas esferas eletrizadas são injetadas na parte superior de uma câmara em vácuo, onde há um campo elétrico uniforme na mesma direção e sentido da aceleração local da gravidade. Pessoal, interessante você tentar fazer esse esboço, tá? Então, fazer um esboço aqui pode te ajudar aí a entender bem como é que tá a situação. Então, ó, vou colocar aqui a placa. Muito bem. Aí ele tá falando que tem campo elétrico apontando na mesma direção e sentido da aceleração gravitacional. Então, ó, tá apontando aqui de cima para baixo. Então, nesse caso, se o campo elétrico está apontando de cima para baixo, as linhas de campo estão saindo ali da placa de cima. Então, essa placa de cima é positiva e a placa de baixo é negativa. Então, isso aqui já é uma dica importante. O lugar de onde está saindo a linha de campo é positivo, o lugar onde ele está chegando, né, o sorvedouro da linha de campo, é negativo, tá bom? Está apontando para a mesma direção e sentido aí da aceleração gravitacional G, que, como sempre, aponta para baixo, tá bom? Vamos lá. E aí, ele fala o seguinte, ó, algumas partículas são jogadas, né, são inseridas nessa câmera pela parte superior. Então, ela vem aqui e vamos continuar aqui, ó. Observou-se que com campo elétrico de módulo igual a 2 vezes 10 a terceira volt por metro, uma das esferas de massa 3,2 vezes 10 a menos 15 kg permanecia com velocidade constante no interior da câmara. Velocidade constante é uma informação importante. Por quê? Quando o objeto se move com velocidade constante, isso significa que ele está em equilíbrio dinâmico, né? É a mesma situação, são as mesmas considerações que você tem que fazer de que se o objeto estivesse parado. O jeito que você vai encarar a situação é basicamente a mesma. Então você vai ter que olhar para as forças que estão agindo nesse objeto e vai ter que equilibrar essas forças. Quem é que está agindo, né? Nesse objeto aqui, ó. Força-peso. Opa, peraí, ó. Força-peso. Está agindo para baixo. E nós temos uma força que está agindo para cima. Se não tivesse essa força agindo para cima, esse objeto aí cairia aceleradamente, né? Essa esferinha cairia aceleradamente. Não está acontecendo isso. Ela está em equilíbrio. Então, obrigatoriamente, tem que ter uma força para cima, que é a força elétrica. Força devida ao campo elétrico, tá? Eu vou colocar um F aqui, ó. Para a gente não confundir com o campo, tá? Então, é F é a força devida ao campo elétrico, e o campo elétrico são essas linhas verdes aqui. É o meu E, que está apontando para baixo. Tudo bem? Então vamos lá. Ó. Se a força. Você percebe aqui, né? As alternativas estão te perguntando a respeito de quantos elétrons a mais ou a menos tem aí nessa esfera para você manter ela em equilíbrio desse jeito. Então, primeira coisa que a gente precisa sacar aqui. Se a força que está sendo aplicada nessa partícula está apontando para cima, para o sentido da carga positiva, da placa positiva, então a carga geral dessa partícula é negativa. Então, só vai funcionar se essa partícula aí tiver elétron a mais do que próton. Ela recebeu elétron, porque o elétron já tem carga negativa, então a gente já sabe que ela recebeu elétron, certo? Então, com isso, já dá para eliminar algumas alternativas aqui. Então, por exemplo, ó, o mesmo número de elétrons e de prótons. Não tem, pessoal. Não tem. Então, ó, essa aqui não pode ser. 100 elétrons a mais do que prótons. Pode ser elétron a mais? Pode ser. Então, vamos deixar essa de molho. 100 elétrons a menos? Não pode ser. A carga tem que ser negativa. Se fosse elétron a menos, a carga ficaria positiva. Então, a menos não pode ser, tá?
2.000 elétrons a mais. Pode ser, né? Se é elétron a mais, então tem uma chance. 2.000 elétrons a menos? Não pode ser. Então veja, eu costumo falar isso em quase todas as minhas resoluções. O ideal não é chutar, mas fazer vestibular, uma das estratégias de fazer vestibular é você, numa eventualidade de chute, você precisa chutar, poxa, tem 30 segundos para terminar a prova, o, o fiscal já está vindo na minha direção para puxar a prova da minha mão. Não posso ficar mais nem um minuto com ela. Chuta, não tem como resolver, né? Agora, quando você chuta reduzindo as suas chances de errar, a sua chance de acertar aumenta, né? Então, vamos lá, trabalhar com chute, mas vamos trabalhar com chute consciente, certo? Então, assim, nós vamos resolver. Mas, se você já elimina questões que não podem ser, veja, de 20% você já aumentou a sua chance para 50% de acerto aqui, tá? Então é uma boa saber eliminar a questão de maneira rápida. Questão não, saber eliminar a alternativa de maneira rápida, tá bom? Ficamos entre duas aí, então. Então vamos resolver isso aqui. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte: as forças que estão agindo ali são peso e a força elétrica. Vou deixar um F aqui. Aqui eu estou trabalhando com o módulo dessas forças. Veja que eu tirei aqui a setinha de vetor na parte de cima. Então, estou trabalhando com o módulo, só números positivos, tá bom? No lugar do peso, o que eu vou colocar? A expressão para peso, m vezes g. No lugar da força elétrica, eu vou colocar a expressão para força elétrica. Mas sabe qual é a expressão que eu vou colocar? Aquela que considera campo elétrico constante. Essa é uma informação importante também, ó. O campo elétrico ele é uniforme, né? Constante. Então, ó, campo elétrico uniforme, aí a gente vai ter essa expressão aqui para força, ó. E vezes Q. Esse Q, pessoal, é aqui que está a minha resposta. Só que eu tenho que lembrar que eu estou falando da carga geral da esfera. A carga geral da esfera depende da quantidade de elétrons, né, que essa esfera recebeu ou perdeu, vezes a carga específica ou a carga fundamental de um elétron, tá? Então, a gente vai ficar com isso. Cuidado que eu estou colocando E maiúsculo para o campo elétrico e E minúsculo para a carga fundamental do elétron, tá? De tudo isso aqui, o que eu quero? Eu quero saber quantos elétrons a mais ou a menos. A mais ou a menos não. Quantos elétrons a mais, né? A gente já falou aqui que é a mais. Quantos elétrons a mais você tem nessa esfera? Então, ó, a letra que me dá a quantidade de elétrons a mais é o N. Eu vou isolar o N aqui, então. Vai ficar assim, ó. M vezes G dividido por Ezão vezes Ezinho. Aí a gente começa a fazer a troca dos valores. Veja, isso aqui de vez em quando eu cito também nas resoluções. Resolve a teoria, resolve o conceito, monta a fórmula, vai na letra, monta o que você precisa fazer a conta. Lá no final, se for possível, você substitui os valores, tá? Grande parte das vezes essa é uma ótima estratégia, porque evita que você fique fazendo continha desnecessária no meio do caminho. E aí você vai ver como a gente vai cortar um montão de coisa aqui, ó. Vai ficar bonitão. Ó, a massa é 3,2 vezes 10 a menos 15 quilograma. Quilograma é sistema internacional, tá beleza, tá? Aceleração gravitacional, o exercício me deu no Note a Dot 10 metros por segundo ao quadrado. Sistema internacional, tá? O valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Deixa eu fazer mais retinho aqui, muito bem. Campo elétrico, 2 vezes 10 a terceira. 2 vezes 10 a terceira. Vezes carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Estou trabalhando com módulo, né? Já sei que é elétron a mais. Trabalhando com módulo, tá? Vou colocar aqui, ó, 1,6 vezes 10 a menos 19. Pessoal, olha só que bacana. Você tem aqui 3,2 dividido por 1,6.
resultado disso é 2. 3,2 é o dobro de 1,6. O resultado disso é 2. Só que 2 dividido por 2 dá 1. Então acabou, você não tem que fazer conta nenhuma aqui. Tá? Uma maravilha. Você sabe que o número que vai ficar na potência de 10, o que vai ficar na frente, né, é 1. Com isso, você já seleciona a questão correta, tá vendo? A D aqui tá te dizendo um número que tem que começar com 2, não é com 2, começa com 1. Então, é essa B, tá? Mas tudo bem, vamos terminar aqui. Então, ó, a gente tem aqui 10 a menos 15 dividido por 10 a terceira. Mantém a base e subtrai os expoentes. Isso vai dar 10 a menos 18. 10 a menos 18 vezes 10 elevado a 1 dá 10 a menos 17. Então, eu vou ficar com 1 vezes 10 a menos 17 vezes. Aí aqui, ó, tá 1 sobre 10 elevado a menos 19. Quando eu inverter essa fração, no numerador vai ficar 10 elevado a 19. 10 elevado a menos 17 vezes 10 elevado a 19. Você mantém a base e soma o expoente. Quanto é que vai dar aqui? Isso vai me dar 1 vezes 10 elevado a 2, que para os íntimos é também conhecido como 100, tá? 100 elétrons a mais. Alternativa B. Maravilha, pessoal? Se você gostou dessa resolução, gostou das dicas, lembra de curtir esse vídeo, lembra de se inscrever no canal, comentar alguma coisa, caso você tenha alguma dúvida, caso você tenha um encorajamento aí para a gente continuar fazendo essas resoluções, beleza? Valeu, gente, até a próxima!